E eu comecei, né, a abertura do programa com a pergunta um tanto quanto capciosa, né? Existe mediunidade de Não, desdobramento? isso é mito, Samuel. Vamos lá, porque, embora eu já tenha falado isso muitas vezes, é uma coisa recorrente, porque é uma dúvida popular. Você tem o ser humano com um conjunto de capacidades dele mesmo, latentes, capacidades anímicas, do latim animus, anima, que é alma, o potencial de alguém encarnado. Então, por exemplo, você pode pensar, você pode ter emoções, e isso é seu. Você não depende de alguém espiritual para você pensar, sentir emoções, escrever algo ou raciocinar sobre alguma coisa. Isso é o seu potencial anímico. Então, existe um conjunto de capacidades latentes que o ser humano pode desenvolver, que não depende da ajuda externa de um mentor ou presença espiritual. Por exemplo, você aprendeu a ler, né, a ler. Você hoje lê, é uma faculdade anímica, você não precisa de um guia espiritual para ficar lendo um livro para você. Então, você tem capacidades suas, porque você é um espírito encarnado, uma centelha vital do eterno, do todo, aqui na carne. Então, dentro do conjunto de potenciais anímicos, por exemplo, a telepatia. Duas pessoas podem se comunicar mentalmente, não precisa de um mentor do lado, que é uma capacidade mental. Então, telepatia é uma capacidade anímica. Só que chega alguém não bem informado sobre isso e fala: e o Samuel e o Wagner estão fazendo mediunidade, telepatia, eles têm mediunidade e telepatia. Não é mediunidade, é anímico. Né? Agora, se a telepatia é feita com um ente extrafísico para você, é uma telepatia interplanos. E se aquela telepatia de lá interfere sobre você, é mediúnico. Então você tem capacidades anímicas e capacidades mediúnicas. O mediúnico é quando a ação de uma presença extrafísica sobre você causando algo. O anímico, quando é você próprio, sem uma presença extrafísica. Então, clarividência anímica, saídas do corpo são anímicas. O que acontece é que se você está num grupo como o yoga, ou, por exemplo, a teosofia ou o ocultismo, que não admite a parte mediúnica, tudo vai ser considerado anímico. Mas se você está na área do espiritismo, ou da umbanda, ou até mesmo do candomblé, a tendência vai ser colocar a ênfase mais no mediúnico. Então você tem esses dois extremos, o anímico aqui e o mediúnico lá. O mais legal é quando você faz o conjunto de ambas as coisas. Exemplo, existem mentores, eles podem me ajudar, mas mesmo que eles não existissem, eu também existo, eu também posso fazer. Então, a morte, por exemplo, é uma saída do corpo. E a morte não é mediúnica, ela é anímica. Um dia você entrou, um dia você sai. Samuel, se saídas do corpo fossem mediúnicas, a morte seria uma mediunidade. E só morreriam os médios. Quem não fosse médio não morreria, porque não teria capacidade da saída. É uma balela isso. Então, saídas do corpo, clarividência, telepatia, fenômenos anímicos. Agora, psicografia, psicofonia, psicopictografia. Se não tiver espíritos, aquilo não rola. É mediúnico. Médium, do latim, intermediário. Daí o fenômeno mediúnico, onde a pessoa é intermediário de presenças extrafísicas que interagem com ela. O anímico é ela própria. E outra coisa muito importante, como a saída do corpo, Samuel, ela é falada em vários contextos, cada contexto aborda de acordo com a característica e parâmetros daquela área. Se você está dentro da área espírita, a abordagem sobre saídas do corpo, ela vai ser a moda espírita, o que é natural. Você está num grupo ocultista, a abordagem vai ser hermética, diferente da espírita. Está num grupo teosófico, vai ser a moda da teosofia. Então você tem abordagens variadas, então onde que a pessoa pode entender melhor as saídas do corpo? Estudando especificamente a literatura de saída do corpo, porque ela não é espírita, ela não é ocultista, ela é literatura de relatos de saídas do corpo, de autores, a maioria independentes, que escrevem contando suas experiências, e esses autores, por exemplo, 80% deles não são médiuns, e estão narrando suas saídas do corpo. Por que não são médiuns? Não estão dentro de alguma área mediúnica. Tem saídas do corpo, pode ver espíritos lá, mas a saída aconteceu anímica aqui. Então a principal prova que eu dou de que saída do corpo é anímica é a própria literatura de saída do corpo, que a maioria das pessoas não aprofundou. Você tem uma biblioteca aqui enorme, maravilhosa, eu tenho uma, e outros estudantes têm específica e aprofunda. E a maior parte dos autores na área de projeção astral sequer conhece mediunidade, como os autores ingleses, americanos. Agora, os autores brasileiros
que trabalham com mediunidade vão tender a abordar a saída do corpo como um desdobramento mediúnico. Esses autores, a maioria, não leu a literatura de projeção, senão não falaria isso. Então, o que você tem? O anímico de um lado, mediúnico do outro, e a mescla dos dois, que é o perfeito. Uhum. Samuel, você pode ter uma saída do corpo, mas se você também tiver desenvolvido uma soltura mediúnica, mentores podem te ajudar neste desenvolvimento. O que eu estou dizendo é que mesmo que não existisse ele, ainda existe você para sair. Então, na base, ela é anímica, mas ela pode ter componente de fora ajudando você. E nessa perspectiva, né, de vários médios, inclusive, que já passaram por aqui, outros que acompanham também o programa, o desenvolvimento, o trabalho mediúnico, ele pode, de alguma maneira, Sim. facilitar também essas experiências fora do E é corpo? curioso, a mediunidade aberta, o campo energético fica mais solto. Quer dizer, a pessoa escorrega fácil. Então, isto facilita uma soltura para o lado de lá, porque parte dessa soltura já ocorre na vigília, no momento mediúnico. Quando a pessoa vai deitar, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, e as ondas cerebrais também, o que acontece? Como ela já é médium, a tendência é o campo energético fluir. Agora, isso não significa que aquela pessoa que é médium sabe usufruir da saída. Ela tem uma soltura. Aqui, ela pode trabalhar mediunicamente, mas na hora da saída, se ela não tiver uma estrutura, ela não consegue usufruir. E outra, ela é levada por mentores, como doadora de energia. Ela própria não conhece o mecanismo daquilo, a não ser que ela estude projeção e soma com a mediunidade. Aí vai ser uma coisa perfeita e curioso. A mediunidade ajuda nas projeções, mas as projeções não ajudam na mediunidade. Alguém desenvolveu a mediunidade, ela pode ter mais projeções, que o campo está mais solto. Agora, alguém está tendo muita projeção, não significa que ela é médium na vigília. Você vê como é importante a gente estudar isso, conceituar, colocar tudo no bojo geral e ter uma visão geral para não ficar preso só numa maneira. Uhum. Normalmente, os trabalhos mediúnicos, né, são considerados trabalhos de assistência Sim, a espiritual, maior né? parte. E quando começa e quando termina um trabalho de assistência espiritual? Tem o antes, o meio e o depois? Olha, ô Samuel, por exemplo, suponha que você começa a ter saídas do corpo espontâneas. Você começa a ler a literatura de projeção astral. A maior parte ali é anímica. E aí você tenta desenvolver e tal. Um dia, você começa a participar de um grupo espiritual, seja lá onde for. Um grupo que trabalha em mediunidade, por exemplo. Naquele grupo tem uma egrégora, uma atmosfera. E ali tem os mentores que trabalham, ajudando aquele trabalho. Eles vão agora conhecer a sua assinatura energética, toda semana você está lá. Você passa a ser um membro da casa, ou desenvolve a própria mediunidade. Então, como eles agora conhecem sua energia, eles podem interagir com você na sua casa durante o sono. E aí, de madrugada, mãos invisíveis aplicam passes como aplicariam lá, e ajuda a soltar o corpo psíquico para fora, porque já é conhecido de lá. Então, antes você tinha uma carreira solo, eram as projeções. Agora uma carreira com banda, cara, tem os outros. E aí já não é para onde você quer ir, é para onde os mentores vão levar você. Como lá naquele grupo se pratica assistência espiritual, seja por prece, ou em outro lugar por mantra, ou por irradiação de energia, obviamente que as horas de sono propiciam uma liberdade maior, porque uma reunião mediúnica vai ter que ocorrer num lugar específico, a mediunidade é intracorpórea de lá para cá, vai ter um horário, um dia de semana ou dois que você vai até lá. Só que você tem 7 noites por semana dormindo. E outrora, só se imaginava que trabalho de assistência só rolava no centro, e fala, não mexe com isso em casa. Mas veja, durante as horas de sono, o corpo astral se desprende. E aí qual é a sua casa? Sua casa é o universo. A palavra astral, do latim astrum, estelar. Sua casa são as estrelas. Ninguém pode te impedir de falar, você só pode sair do corpo uma vez por semana. Não. Você tem 7 noites por semana. Os mentores podem espichar a assistência para as horas de sono. Então não tem hora para começar e hora para acabar. O horário é aqui. A reunião mediúnica tal hora, mas ela se estende nas horas de sono e pode acontecer na vigília, por um fator ou outro, uma assistência por uma urgência, alguma coisa, os mentores usam tua energia e leva para lá. E é muito legal isso, porque essa ação dos mentores com um médium estende o trabalho dele de assistência para lá, e para o médium é uma vantagem, ele está trabalhando mais. E trabalhando mais, ele evolui mais, ele avança mais, sabe? Ele dilui coisas dele mesmo nessas saídas. E é claro, a ajuda que está sendo dada vai ampliando a energia dele, ele vai tendo qualidade melhor nas saídas. Agora, por outro lado,
Tá cheio de médiums totalmente condicionados religiosamente. Médios que estão lacrados só numa coisa. Por exemplo, Samuel, eu ouvia muito falar, médium bom é médium evangelizado. E eu dizia, não, médium bom é o que usa a mediunidade para fazer o bem, seja ele cristão, muçulmano, judeu ou hindu. Porque você não vai achar que a mediunidade é algo cristã. A mediunidade é a capacidade humana, mas algumas doutrinas que trabalham com ela linkaram com o evangelho, como o espiritismo. A Umbanda tem outros links porque é mais eclética, né? Surgiu aqui no Brasil, é mais igual ao brasileiro, negro, índio e branco no amálgama. Se você pegar um grupo mais europeu, já não vai linkar tanto com o evangelho, mas aqui no Brasil houve esse link do espiritismo com o evangelho, o que é legal, porque está balizando nos ensinamentos de Jesus, mas daí achar que o médium tem que só seguir Jesus, não. E se o médium gostar do Krishna? E se ele gostar do Maomé ou do Buda, não é médium bom? Então, o que faz a mediunidade ser boa não é o livro X ou Y, é o caráter da pessoa. Então, um médium condicionado religiosamente, ele trabalha a mediunidade só dentro daquela caixinha religiosa. Ele não consegue conceber a mediunidade num espectro maior. E esse médium, embora tenha soltura, ele pode travar a lucidez dele nas projeções pelo condicionamento religioso. Excelente. Você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.